Quando falamos do gás natural do continente africano, pode-se citar a importância e o papel que a África pode ter na crise energética na Europa. Crise que poderia ser suprida com o gasoduto transsaariano, gasoduto iniciado em Nigéria, passando por Níger e Argélia, e tendo a finalização em Espanha, podendo administrar a Europa. O gasoduto foi pensado nos anos 70, mas não foi até 2021 que foi negociado entre os países membros para a retomada da construção. Esse gasoduto irá beneficiar a população desde o início até o fim dele, a ser construído e operado pelo povo africano. O gasoduto ajudará a África a ficarem com um papel muito importante de fornecedores de energia. Os principais motivos pelo atraso de existência da obra foram os grupos e movimentos terroristas que desestabilizaram toda a região norte da África. Terroristas que se expandiram em toda a África, desestabilizando ainda mais a economia e a agricultura. Outro dos motivos foi o tempo levado na reforma do sistema petrolífero da Nigéria, sistema que não estava pensado em suportar tanto petróleo e gás natural. Mas os motivos mais importantes eram os altos custos que tinha a construção do gasoduto, custos valorados em mais de 3 bilhões de dólares. As vantagens do gás natural. Tende a sofrer combustão completa, pode substituir outros combustíveis mais poluentes, podendo ser óleo, lenha, carvão, gasolina, entre outros. Ele não requer de estoque, facilidade no transporte e manuseio e é mais seguro por ser menos denso que o ar, se dissipando mais rápido. As desvantagens do gás natural: emite poluentes, sendo eles o carbono e enxofre, contribui para a formação de chuva ácida por causa do enxofre, é uma energia não renovável e a extração e a distribuição exige uma infraestrutura técnica que pode representar alto custo para a produção inicial. Que a gente precisa da energia para manter aquilo que nós já temos e irmos atrás dos nossos sonhos e desenvolver tecnologias para isso, nós já sabemos. E a energia solar é peça fundamental nisso tudo. Ela foi inventada em 1839 por um físico francês, basicamente é uma fonte de energia limpa e renovável, e existem dois tipos, teoricamente, até agora. Nós temos a energia solar fotovoltaica, que nada mais é do que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica, e temos a energia solar heliotérmica, que nada mais é do que a energia que vem do sol, o calor, vai aquecer principalmente água de hotéis, piscinas, clubes e por aí vai. Entre as grandes desvantagens da energia solar, nós temos o seu alto custo. Outro ponto importante é que durante o período noturno nós não teremos geração de eletricidade, que apesar de existirem baterias, essas baterias não têm um armazenamento tão potente assim e ainda têm um alto custo. E outro ponto a ser ressaltado de extrema importância é que a energia solar não deve ser implantada em todos os lugares do mundo porque ela simplesmente não funcionaria, porque ela é altamente dependente das condições geográficas e climáticas daquele lugar. Dentro do direito internacional, nós temos um tratado que é a Aliança Solar Internacional, composta por mais de 121 países que tem o objetivo de desenvolver, financiar e implantar a energia solar ao redor do mundo. A energia solar no continente africano é um tanto complicado porque ela acaba sendo barrada pela falta de incentivo. Então, a gente sempre vai ser brecado pela falta de dinheiro daquele lugar. Um ponto muito importante de se dizer é que a África, pela pobreza, miséria e desigualdade social que ela vive, não tem um incentivo de empresas ou até mesmo de outros países por desenvolvimento daquele continente, para que ela se desenvolva e cresça e para que as pessoas saiam da situação em que elas vivem. O deserto da África do Sul, por exemplo, é uma das melhores localidades mundiais para exploração da energia solar, mas por conta do seu alto custo, acaba sendo barrado. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, me chamo Edemir Maciel. Estarei comentando rapidamente um pouquinho sobre a energia eólica no contexto do continente africano. A gente está cansado de ver em filmes, séries, um continente muito rico em biodiversidade e recursos naturais, mas a gente sabe também que tem ali a grande maioria da população vivendo numa extrema pobreza. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento recente da ONU, cerca de 600 milhões de pessoas na África subsaariana ainda não têm acesso à eletricidade,
o que gera prejuízos e consequências irreparáveis em diversas áreas, principalmente na economia. Os motivos são falta de infraestrutura, falta de investimento, falta de tecnologias modernas, uma pobreza extrema, uma instabilidade política e sempre corrupção, que também está muito enraizada no continente africano. Em alguns países mais pobres, cerca de 97% da população não tem acesso a serviços básicos que garantiriam ali um mínimo de dignidade, como água potável, como saúde de qualidade, como educação, e principalmente falta oportunidades econômicas. E diante do contexto de um país, a energia é fundamental. Num continente, então, nem se fala. É através da energia que a roda da economia consegue girar, gerando prosperidade, criando renda, criando empregos e acaba criando riqueza para aquele país. A energia é tão importante que está entre os 17 Objetivos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Diante de um contexto de pobreza, sem eletricidade, a energia eólica tem sido apontada como uma solução muito promissora para o continente africano. Está rapidamente ganhando terreno como uma alternativa muito viável. Mas afinal, Edemir, o que é energia eólica? A energia eólica é uma forma de energia renovável que é gerada a partir do movimento do ar em alta velocidade. Essa energia, então, é capturada por turbinas eólicas que têm a função de transformar a energia cinética do vento em energia elétrica. Esse tipo de fonte de energia traz imensas vantagens. A maior delas é que ela é totalmente limpa e renovável. O que isso significa? Ou seja, não produz aí emissões de gases do efeito estufa ou de qualquer outro poluente atmosférico. Além disso, em muitas partes do continente pode ser produzida localmente, porque ela é muito abundante, e o que reduziria drasticamente a dependência dos combustíveis fósseis, por exemplo. No entanto, existem também algumas desvantagens associadas ao uso desse tipo de energia. A primeira delas, diferente do que pensam algumas pessoas, o vento não pode ser estocado. Então, depende ali da velocidade e da consistência do vento para que possa ser gerada energia. Essa é a primeira. Além disso, as turbinas eólicas também podem causar impactos ambientais e sociais, interferência aí na migração de alguns pássaros e a perda de habitat de alguns animais selvagens. Apesar do enorme potencial energético que temos hoje no continente africano, se as coisas continuarem como estão, a previsão é que mais de 300 milhões de pessoas continuarão sem acesso à eletricidade até 2040 e que o acesso pleno de toda a população da região só seria alcançado em 2080. E a África continuaria carregando esse fardo, que é um complexo e persistente déficit de eletricidade. E essa situação, como vimos, acaba afetando a vida de milhões de pessoas e requer ações imediatas para ser superadas. Nesse ponto, o investimento em energia eólica é fundamental, mas para isso é preciso que a comunidade internacional, os governos locais, comecem a trabalhar juntos e implementem soluções sustentáveis e de longo prazo, que possam garantir o acesso à energia elétrica em todo o continente. Somente assim será possível construir um futuro mais justo e mais próspero para a África, e não só para a África, como para todo o mundo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Jimmy e vou falar um pouco sobre o carvão mineral, que como todos sabem é um combustível fóssil, extraído da terra por meio da mineração, que tem uma composição de matéria orgânica como restos de árvores, plantas, etc. O carvão mineral em sua composição, na sua fórmula, tem hidrogênio e carbonos, sendo formado então por hidrocarbonetos. Ele é dividido em 4 partes dependendo da quantidade de moléculas de carbono, assim dividido em lignito, antrácito, urra e tufo. Vantagens: baixo custo na sua extração, fácil localização, possui territórios abundantes de reservas, dentre outros. Desvantagens: a mais prejudicial de todas, que é a poluição no meio ambiente, tanto a sua extração provoca o impacto ambiental na extração, seu armazenamento é perigoso para a inflamação, dentre as outras desvantagens. Referente à África, o continente africano, o sul tem as maiores reservas. Na África do Sul, na Nigéria, Moçambique, etc. E depósitos menores no Senegal, na Somália, na Etiópia. Mas prevê que essa exaustão de reservas de carvão pode ocorrer daqui a 133 anos, enquanto o petróleo e o gás
se esgotarão em 42 a 60 anos. Então isso é uma vantagem em se ter esse tipo de energia, né? Apesar de ter um enorme potencial de exploração na África, as organizações privadas estão se dedicando mais nas renováveis, como a solar e a eólica. Até a COP26, que foi realizada em 2021 na África do Sul, afirmou sua parceria com a União Europeia, Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e França. Assim, a África recebeu 8,5 bilhões em financiamentos para os próximos 3 a 5 anos. Mas para quê? Fontes de energias menos poluentes. Em 2022, na Alemanha e a França disponibilizaram mais 600 milhões de dólares para o governo africano para ajudar a reduzir a dependência do carvão e trazer as transições para energias mais limpas. Sobre energia biomassa, é importante ressaltar que as vantagens e desvantagens que vão ser apresentadas aqui variam de acordo com a região, a tecnologia utilizada e também a forma como a biomassa é produzida e utilizada. A situação na África ela pode ter particularidades em relação a outros continentes, e nesse sentido, a utilização da biomassa pode trazer desafios e oportunidades únicas para a África. Por exemplo, a biomassa pode ser uma alternativa importante para a eletrificação rural em áreas onde o acesso à energia é limitado, e também a produção de biomassa pode contribuir para o desenvolvimento de comunidades locais, gerando empregos e renda. Porém, por outro lado, a queima de biomassa ela pode emitir poluentes atmosféricos que afetam a saúde das pessoas e do meio ambiente. E, além disso, a produção em grande escala da biomassa pode competir com a produção de alimentos, afetando a segurança alimentar e a conservação da biodiversidade. Em resumo, é necessário avaliar cuidadosamente as vantagens e desvantagens em cada contexto específico, a fim de garantir ali que a produção e a utilização da biomassa sejam sustentáveis e socialmente justas. No que diz respeito ao direito internacional, a África ela tem adotado medidas para melhorar o acesso à energia limpa e renovável e para cumprir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Vários países africanos assinaram o acordo e estão trabalhando para produzir suas emissões de gases de efeito estufa e também aumentar a geração de energia renovável. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir a energia limpa e renovável que seja acessível a todos. Há vários acordos e iniciativas internacionais que visam promover o desenvolvimento sustentável e a geração de energia na África. E alguns exemplos incluem até mesmo tratados internacionais, como a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentáveis, a Convenção Quadro nas Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e também a Declaração de Paris sobre a eficiência energética, que aborda a questão do acesso à energia na África e incentivam a adoção de fontes de energia renováveis e melhorias da eficiência energética. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Venho falar sobre usinas hidrelétricas. Sua principal vantagem seria energia limpa e renovável, prevenção de enchentes e possibilidade de navegação para esclusas e principalmente custo baixo para consumidores. Desvantagens seriam poucas, alteração de forma da vida da população ribeirinha e perca da vegetação nativa. A curiosidade é que a África construirá o maior projeto hidrelétrico do mundo. Projeto conhecido como Grande Inga, usará água em vários pontos do rio Congo sem precisar de fazer represas. Só que ela não irá beneficiar a população do Congo. Metade da energia será usada nas minas de cobre do país, cujo metal é exportado para o primeiro mundo, e a outra metade será comprada pela África do Sul. O grande desafio é encontrar meios sustentáveis e, ao mesmo tempo, geograficamente financeiro acessíveis aos comerciantes e à população, o que parece ser mais provável através de projetos de cooperação regionais e intercontinentais. A África possui grande potencial hidroelétrico para ser explorado, sendo utilizado atualmente cerca de 8% desse total. Para desenvolver esse potencial, será necessário um mercado regional capaz de transcender fronteiras nacionais e um grande volume financeiro para a produção da hidroelétrica e rede elétrica.
A hidroeletricidade, ser desenvolvida dentro de uma estrutura de gerenciamento de rios apropriada, poderá trazer diversos benefícios, entre os quais uma solução para a redução da emissão do gás carbônico. Os recursos hídricos são abundantes no continente. Seu potencial é suficientemente para suprir toda a energia elétrica demandada pelo continente. A energia nuclear é gerada através de fissão de átomos, principalmente de urânio, que é o combustível para usinas termonucleares, que transforma energia cinética em energia elétrica. Essas usinas funcionam a partir da fissão nuclear, controlada dentro de reatores. A fissão gera calor, que aquece a água e a transforma em vapor. Esse vapor, em alta pressão, gira a turbina, que aciona o gerador, criando eletricidade. Tendo alto rendimento, como 1 kg de urânio é a mesma produzida por 150 toneladas de carvão mineral, não existe por hora nenhuma outra forma de gerar energia que seja tão rentável e que tenha emissões de carbono quase nulas. A mineração de combustível principal também é bem menos agressiva do que outros metais. Por conta desses motivos citados e a possibilidade de ser construída em centros urbanos, hoje essa energia é foco de países de alto poder aquisitivo, como Estados Unidos, França e Japão. Porém, esse foco financeiro para a construção também deve ser salientado para investimento e segurança, para que não aconteça desastres irreversíveis e de larga escala, como o caso de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, fez com que o local fique inabitável por pelo menos 20 mil anos. Outro ponto a ser questionado é quanto aos rejeitos radioativos e como lidar com tais resíduos, mas ainda não há forma de lidar com eles, além de reprocessar o que for possível e enterrar seguramente o que não for, o que tornam assim uma espécie de energia não renovável e não sustentável. Esses substratos apresentam risco quando mal manuseados e mal descartados. Para garantia de segurança, o descarte exige boa gestão, seja por órgãos públicos ou privados. Quanto à sua principal fonte de abastecimento das usinas, o enriquecimento de urânio estarem potencialmente ligado à produção de armas nucleares, faz com que países imperialistas, caso se sintam ameaçados, possam cercar ou sabotar tais programas nucleares, trazendo assim uma insegurança para países de menor engajamento político. Contudo, em face de países que não possuem uma alta demanda de eletricidade, a energia nuclear não é a solução para a falta de luz em locais de baixo orçamento, já que a falta de capital não seja um impasse, mas sim o compromisso da ONU em garantir que o objetivo 7 da ODS seja concluído. Sendo assim, seria essencial o compromisso entre os gigantes de mercado para que o anseio de uma fonte de energia renovável e sustentável seja atendido.